Olá, pessoal em alta frequência. Ontem lancei uma sondagem onde propunha a leitura de três livros: O Universo Autoconsciente, O Tal da Física e O Lado Sombra dos Buscadores da Luz. O que ganhou foi O Universo Autoconsciente, de Amit Goswami. Então, é essa a leitura que vamos fazer já. Vou começar pelo prefácio. Ao tempo em que fazia curso de graduação e estudava mecânica quântica, eu e meus colegas passávamos horas discutindo assuntos esotéricos do tipo: poderá um elétron estar realmente em dois lugares ao mesmo tempo? Eu conseguia aceitar que um elétron pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo. A mensagem da matemática quântica, embora cheia de sutilezas, é inequívoca a esse respeito. Mas um objeto comum, digamos, uma cadeira ou uma mesa, objetos que denominamos reais, comporta-se também como um elétron? Será que se transforma em ondas e começa a espalhar-se à maneira inexorável das ondas, em todas as ocasiões em que não o estamos observando? Objetos que vemos na experiência do dia a dia não nos parecem comportar-se das maneiras estranhas comuns à mecânica quântica. Subconscientemente, para nós é fácil sermos levados a criticamente a pensar que a matéria macroscópica difere das partículas microscópicas, que seu comportamento convencional é regulado pelas leis newtonianas que formam a chamada física clássica. Na verdade, numerosos físicos deixam de quebrar a cabeça com os paradoxos da física quântica e sucumbem à solução newtoniana. Dividem o mundo em objetos quânticos e clássicos, o que me acontecia também, embora eu não me desse conta do que fazia. Se queremos fazer uma carreira bem-sucedida em física, não podemos nos preocupar demais com questões recalcitrantes ao entendimento, como os quebra-cabeças quânticos. A maneira certa de trabalhar com a física quântica, segundo me disseram, consiste em aprender a calcular. Em vista disso, aceitei um meio-termo, e as questões instigantes da minha juventude passaram gradualmente para o segundo plano. Mas não desapareceram. Mudaram as circunstâncias em que eu vivia e, após um sem número de crises de ressentido stress que caracterizaram a minha carreira competitiva na física, comecei a lembrar-me da alegria que a física outrora me dera. Compreendi que devia haver uma maneira alegre de abordar o assunto, mas não precisava restabelecer o meu espírito de indagação sobre o significado do universo e abandonar as acomodações mentais que fizera por motivo de carreira. Foi muito útil, neste particular, um livro do filósofo Thomas Kuhn, que estabelece uma distinção entre pesquisa de paradigma e revoluções científicas, que mudam paradigmas. Eu fizera a minha parte em pesquisa de paradigmas. Era tempo de chegar à fronteira da física e pensar em uma mudança de paradigma. Mais ou menos na ocasião em que cheguei a essa encruzilhada pessoal, saiu O Tal da Física, de Fritjof Capra. Embora a minha reação inicial tenha sido de ciúme e rejeição, o livro me tocou profundamente. Após algum tempo, observei que o livro menciona um problema que não estuda em profundidade. Capra sonda os paralelos entre a visão mística do mundo e a da física quântica, mas não investiga a razão desses paralelos. Serão eles mais do que mera coincidência? Finalmente, eu encontrara o foco da minha indagação sobre a natureza da realidade. A forma de Capra abordar as questões sobre a realidade passava pela física das partículas elementares. Ocorreu-me a intuição, porém, de que as questões fundamentais seriam enfrentadas de forma mais direta no problema de como interpretar a física quântica. E foi isso o que me propus investigar. Mas não previ inicialmente que esse trabalho seria um projeto interdisciplinar de grande magnitude.
Eu estava, na ocasião, ministrando um curso sobre a física da ficção científica. Sempre tive predileção por ficção científica. E um estudante comentou: "O senhor fala igualzinho à minha professora de psicologia, Caroline Kautzer." Seguiu-se uma colaboração com Kautzer que, embora não me levasse a qualquer grande insight, deu-me conhecimento de uma grande massa de literatura psicológica relevante para o assunto que me interessava. Acabei por conhecer bem a obra de Mike Posner e de seu grupo de psicologia cognitiva na Universidade de Oregon, que deveriam desempenhar um papel decisivo em minha pesquisa. Além da psicologia, meu tema de pesquisa exigia conhecimentos consideráveis de neurofisiologia, a ciência do cérebro. Conheci meu professor de neurofisiologia por intermédio de John Lilly, o famoso especialista em golfinhos. Lilly tivera a bondade de me convidar para participar do seminário de uma semana de duração que estava ministrando em Esalen. Frank Bard, médico, participava também. Se minha paixão era mecânica quântica, a de Frank era a teoria do cérebro. Consegui aprender com ele praticamente tudo de que necessitava para iniciar o aspecto cérebro-mente deste livro. Outro ingrediente de importância crucial para que as minhas ideias ganhassem consistência foram as teorias sobre inteligência artificial. Neste particular, igualmente, tive muita sorte. Um dos expoentes da teoria da inteligência artificial, Doug Hofstadter, iniciou a carreira como físico, obtendo o grau de doutor na Escola de Pós-Graduação da Universidade de Oregon, a cujo corpo docente ora pertence. Naturalmente, a publicação de seu livro despertou em mim um interesse todo especial e colhi algumas de minhas ideias principais na pesquisa de Doug. Coincidências significativas continuaram a ocorrer. Fui iniciado nas pesquisas em psicologia por meio de numerosas discussões com outro colega, Ray Hyman, um cético de mente muito aberta. A última, mas não a menor, de uma série de importantes coincidências tomou a forma do encontro que tive com três místicos, em Lone Pine, Califórnia, no verão de 1984. Franklin Merrill, Wolf, Richard Moss e Joe Morwood. Em certo sentido, desde que meu pai era um guru brahman na Índia, cresci imerso em misticismo. Na escola, contudo, iniciei um longo desvio por intermédio da educação convencional e da prática como cientista, que trabalhava com uma especialidade separada. Essa direção afastou-me das simpatias da infância e, como resultado, levou-me a acreditar que a realidade objetiva definida pela física convencional era a única realidade, e o que era subjetivo se devia a uma dança complexa de átomos, à espera para ser decifrada por nós. Em contraste, os místicos de Lone Pine falavam sobre consciência como sendo o original, o completo em si e constitutivo de todas as coisas. No início, essas ideias provocaram em mim uma grande dissonância cognitiva, embora, no fim, eu compreendesse que podemos ainda praticar ciência mesmo que aceitemos a primazia da consciência e não da matéria. Esta maneira de praticar ciência eliminava não só os paradoxos quânticos dos enigmas de minha adolescência, mas também os novos da psicologia, do cérebro e da inteligência artificial. Este livro é o produto final de uma jornada pessoal cheia de rodeios. Precisei de 15 anos para superar o preconceito em favor da física clássica e para pesquisar e escrever este livro. Tomara que o fruto desse esforço valha o tempo que você, leitor, vai lhe dedicar. Ou, parafraseando Rabindranath Tagore,
Eu escutei e olhei com olhos bem abertos. Verti minha alma no mundo, procurando o desconhecido no conhecido, e canto em altos brados em meu assombro. Eu vou saltar aqui as pessoas a quem o Amit Goswami agradece, porque são mesmo muitos e os nomes são complicados de se letrar porque são indianos, ingleses. Enfim, vou saltar agora aqui esta introdução, onde tens o prefácio, onde tinha um agradecimento a um enorme número de pessoas. Agora vou começar a introdução. Há não muito tempo, nós, físicos, acreditávamos que havíamos chegado finalmente ao fim de todas as nossas buscas. Tínhamos alcançado o fim da estrada e descoberto que o universo mecânico era perfeito em todo o seu esplendor. As coisas comportam-se da maneira como acontece porque são o que eram no passado. Elas serão o que virão a ser porque são o que são e assim por diante. Tudo se encaixava em um pequenino e elegante pacote de pensamento newtoniano maxwelliano. Havia equações matemáticas que, de fato, explicavam o comportamento da natureza. Observa-se uma correspondência perfeita entre um símbolo na página de um trabalho científico e o movimento do menor ao maior objeto no espaço e no tempo. Corria o fim do século, o século XIX, para sermos exatos, e o renomado A. A. Michelson, falando sobre o futuro da física, disse que o mesmo consistiria em adicionar algumas casas decimais aos resultados já obtidos. Para sermos justos, Michelson acreditava estar, ao fazer essa observação, citando o famoso Lord Kelvin. Na verdade, foi Kelvin quem disse que, de fato, tudo estava perfeito na paisagem da física, com exceção de duas nuvens escuras que toldavam o horizonte. Essas duas nuvens negras, como se viu depois, não apenas ocultavam a luz do sol na paisagem tornaresca newtoniana, mas a transformavam num desnorteante visão abstrata, tipo Jackson Pollock, cheia de pontos, manchas e ondas. Essas nuvens eram as precursoras da agora famosa teoria quântica de tudo que existe. E aqui estamos nós, ao fim de um século, desta vez do século XX, para sermos exatos. E, mais uma vez, mais nuvens se reúnem para obscurecer a paisagem, até mesmo do mundo quântico da física. Da mesma forma que antes, a paisagem newtoniana tinha e ainda tem os seus admiradores. Ela ainda funciona para explicar uma faixa vasta de fenómenos mecânicos, de naves espaciais a automóveis, de satélites a abridores de lata, mas, ainda assim, da mesma maneira que a pintura abstrata quântica acabou por demonstrar que essa paisagem newtoniana era composta de pontos aparentemente aleatórios, quanta, são muitos aqueles entre nós que acreditam que, em última análise, há algum tipo de ordem mecânica objetiva subjacente a tudo, até mesmo aos pontos quânticos. A ciência, entenda-se, desenvolve-se de acordo com uma suposição absolutamente fundamental sobre a maneira como as coisas são ou têm de ser. Essa suposição é exatamente aquilo que Amit Goswami, com a colaboração de Richard Ray Reid e Maggie Goswami, questiona no livro que você está prestes a ler. Isso porque essa suposição, tal como as suas nebulosas predecessoras do século anterior, parece indicar não só o fim de um século, mas o fim da ciência como a conhecemos. A suposição é que existe, lá fora, uma realidade real, objetiva. Essa realidade objetiva seria algo sólido, constituído de coisas que possuem atributos tais como massa, carga elétrica, momento angular, spin,
posição no espaço e existência contínua através do tempo, expressa como inércia, energia e, descendo ainda mais fundo no micromundo, atributos tais como estranheza, encanto e cor. Mas, ainda assim, nuvens ainda se acumulam. Isso porque, a despeito de tudo o que sabemos sobre o mundo objetivo, mesmo com as voltas e dobras de espaço que se transforma em tempo, que se transforma em matéria, e as nuvens negras denominadas buracos negros, com todas as nossas mentes racionais funcionando a pleno vapor, resta-nos ainda em mãos um grande número de mistérios, paradoxos e peças de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixam. Nós, físicos, porém, somos um grupo obstinado e tememos a proverbial perda de lançarmos o bebé fora juntamente com a água do banho. Ainda ensaboamos e raspamos o rosto, observando, atentos, enquanto usamos a navalha de Oaken para termos certeza de que cortamos todas as suposições cabeludas supérfluas. O que são essas nuvens que obscurecem a forma de arte abstrata de fins do século XX? Elas se resumem em uma única sentença. Aparentemente, o universo não existe sem algo que lhe perceba a existência. Ora, em algum nível, essa frase certamente tem sentido. Até mesmo a palavra universo é um construto humano. Faria, portanto, algum tipo de sentido que aquilo que denominamos universo dependesse de nossa capacidade, como seres humanos, de cunhar palavras. Mas esta observação seria mais profunda em alguma coisa do que uma mera questão semântica. Antes de haver seres humanos, por exemplo, havia um universo? Aparentemente havia. Antes de descobrirmos a natureza atómica da matéria, havia átomos por aí? Mais uma vez, a lógica determina que as leis, as forças e causas na natureza, etc. Mesmo que nada soubéssemos sobre coisas tais como átomos e partículas subatómicas, certamente tinham de existir. Mas são, justamente, essas suposições sobre a realidade objetiva que foram postas em dúvida pelo nosso entendimento corrente da física. Vejam, por exemplo, uma partícula simples, o elétron. Será um pontinho de matéria? Acontece que, supor que seja tal coisa, que se comporte invariavelmente como tal, é evidentemente errado. Isso porque, em certa ocasião, ele parece uma nuvem composta de um nível infinito de possíveis elétrons que parecem uma única partícula quando e apenas quando o observamos. Além disso, nas ocasiões em que não é uma partícula única, ele parece uma nuvem ondulando como uma onda que é capaz de mover-se em velocidades superiores à velocidade da luz, desmentindo redondamente o postulado de Einstein de que nada material poderia ultrapassá-la. A preocupação de Einstein, porém, é aliviada porque quando ela se move dessa maneira não é, efetivamente, uma peça de matéria. Vejamos outro exemplo. A interação entre dois elétrons. De acordo com a física quântica, mesmo que os dois estejam separados por imensas distâncias, os resultados de observações feitas sobre eles indicam que deve forçosamente haver alguma conexão entre eles que permita que a comunicação se mova mais rápido do que a luz. Ainda assim, antes dessas observações, antes que um observador consciente chegasse a uma conclusão, até a forma da conexão era inteiramente indeterminada. E como terceiro exemplo, um sistema quântico como o elétron em um estado físico fechado parece estar em um estado indeterminado, mas, ainda assim, a indeterminação pode ser analisada e decomposta em certezas dos componentes que, de alguma maneira, aumentam a incerteza original.
Mas então chega um observador que, como se fosse um Alexandre gigantesco cortando o nó górdio, transforma a incerteza em um estado único, definido, embora imprevisível, simplesmente ao observar o elétron. Não só isso, mas o golpe da espada poderia ocorrer no futuro, determinando em que estado o elétron está agora. Isso porque temos agora até a possibilidade de que observações realizadas no presente determinem legitimamente o que possamos dizer que era o passado. Chegamos, mais uma vez, portanto, ao fim da estrada. Há estranheza quântica demais por aí. Um número grande demais de experimentos a demonstrar que o mundo objetivo, o mundo que corre para a frente no tempo como um relógio, o mundo que diz que a ação à distância, especialmente a ação instantânea à distância, não é possível. Que diz que uma coisa não pode estar em dois ou mais locais ao mesmo tempo. É uma ilusão do nosso pensamento. Se assim é, o que nos resta fazer? Este livro talvez contenha a resposta. O autor propõe uma hipótese tão estranha à nossa mente ocidental que se pode ignorá-la automaticamente, como delírios de um místico oriental. Diz o autor que todos os paradoxos acima são explicáveis e compreensíveis se abrirmos mão daquela suposição preciosa de que há uma realidade objetiva lá fora, independente da consciência. E diz ainda mais que o universo é autoconsciente e que é a própria consciência que cria o mundo físico. Da maneira como usa a palavra consciência, Goswami deixa implícito algo talvez mais profundo do que você ou eu aceitaríamos como implícito. Nos seus termos, consciência é algo transcendental, fora do espaço-tempo, não local e que está em tudo. Embora seja a única realidade, só podemos vislumbrá-la pela ação que cria os aspectos material e mental dos nossos processos de observação. Por que é tão difícil para nós aceitar essa tese? Talvez eu esteja presumindo demais ao dizer que é difícil que você, leitor, a aceite. Você, quem sabe, pode achar axiomática essa hipótese. Às vezes, eu me sinto à vontade com ela, mas, em seguida, dou uma canelada numa cadeira e machuco a perna. Essa velha realidade penetra e eu me vejo diferente da cadeira, enquanto espinafro sua posição no espaço tão arrogantemente separada da minha. Goswami aborda admiravelmente essa questão e fornece vários e, a miúdo, divertidos exemplos para ilustrar a tese de que eu e a cadeira surgimos da consciência. O livro de Goswami é uma tentativa de lançar uma ponte sobre o antiquíssimo abismo entre ciência e espiritualidade, o que, acredita ele, sua hipótese consegue. Ele tem muito a dizer sobre idealismo monista e como só ele soluciona os paradoxos da física quântica. Em seguida, examina a velhíssima questão da mente e corpo, ou mente e cérebro, e mostra como a sua ambiciosa hipótese de que a consciência é tudo elimina a cisão cartesiana e, em particular, caso você esteja se perguntando até como uma única consciência parece ser tantas consciências separadas. Por último, na parte final do livro, ele acende uma pequenina luz de esperança enquanto tateamos nosso caminho entre as nuvens, a caminho do século XXI, ao explicar como sua hipótese conseguirá produzir o reencantamento do homem com o ambiente, algo que certamente precisamos com urgência. Explica ele como vivenciou sua própria teoria ao compreender a verdade mística de que nada, exceto a consciência, tem de ser experienciada a fim de ser realmente compreendida. Lendo este livro, comecei a me sentir também dessa maneira. Suponho que a hipótese seja verdadeira. Segue-se que você também terá essa experiência. Fred Alan Holt, PhD. Parte 1.
a integração entre ciência e espiritualidade. Um nível crítico de confusão satura o mundo contemporâneo. Nossa fé nos componentes espirituais da vida, na realidade vital da consciência, dos valores e de Deus, está sendo corroída sob o ataque implacável do materialismo científico. Por um lado, recebemos de braços abertos os benefícios gerados por uma ciência que assume a visão mundial materialista. Por outro, essa visão predominante não consegue responder às nossas intuições sobre o significado da vida. Nos últimos 400 anos, adotamos gradualmente a crença de que a ciência só pode ser construída sob a ideia de que tudo é feito de matéria. Os denominados átomos, em um espaço vazio, viemos a aceitar o materialismo como dogma, a despeito da sua incapacidade de explicar as experiências mais simples de nossa vida diária. Em suma, temos uma visão de mundo incoerente. As tribulações em que vivemos alimentaram a exigência de um novo paradigma, uma visão unificadora do mundo que integre mente e espírito na ciência. Nenhum novo paradigma, contudo, emergiu até agora. Este livro propõe um paradigma desse tipo e mostra que podemos construir uma ciência que abranja as religiões do mundo, trabalhando em cooperação com elas para compreender a condição humana em sua totalidade. O núcleo desse novo paradigma é o reconhecimento de que a ciência moderna confirma uma ideia antiga, a ideia de que consciência, e não matéria, é o substrato de tudo o que existe. A primeira parte deste livro apresenta a nova física e uma versão moderna da filosofia do idealismo monista. Sobre esses dois pilares, tentarei construir o prometido novo paradigma, uma ponte sobre o abismo entre ciência e religião, que haja contato entre ambas.